E aí, galerinha, tranquilo? Eu até esqueci uma das coisinhas que eu tinha esquecido de passar na revisão, mas eu vou acabar misturando aqui, que bem ou mal entra no contexto, que é falar um pouco sobre sujeito e predicado, né? Pois afinal de contas a gente está tratando sobre lógica de predicados e nada mais justo do que falar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre as funções. Né? Porque bem ou mal a gente não trata tanto sobre variáveis, a gente está tratando aqui sobre uma determinada função, que é a função, vou chamar de função predicativa, né? Que é o que a gente usa. Então, vamos lá. O que faz? Resumidamente, bem porcamente, sujeito é o agente, o predicado é aquilo que o agente faz. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma frase assim, por exemplo, os, nossa, esse está separadaço do O, os homens, os homens desejam, está separado, vocês vão ver por quê, a paz. Nós temos aqui qual que é o sujeito, qual que é o predicado. Quem faz alguma coisa? Paz não faz nada. Paz, mesmo sendo um substantivo, ela não faz nada. Então, não tem como saber o que a paz faz. Paz não faz nada. Quem faz são o quê? Pelo menos na frase, são os homens. Aqui, ó, os homens. Neste caso aqui, este homem aqui é o sujeito. E aqui é o nosso amiguinho predicado. Então, quando nós estamos falando sobre funções, né, neste caso aqui, sobre sujeito predicado, quem é o ato? Quem, nesse sentido das frases, quem é o ato? O que os homens fazem? Os homens desejam a paz. Então, nós estamos tratando aqui de este pedacinho aqui, vou pegar uma cor diferente. Este pedacinho aqui, o predicado, bem ou mal, é a ação que estes infelizes aqui fazem. Então, isto daqui eu posso traduzir isso daqui. X, por exemplo. Então, aqui nós estamos tratando de paz. Né? Este P aqui ele representam a paz. Então, se eu fosse para colocar isso daqui em uma frase, então eu colocaria aqui X desejam a paz. A paz. Hashtag paz. Mas desejam a paz. Então, o X, neste caso aqui, como nós estamos tratando sobre coisa genérica, nós estamos tratando sobre os homens, né? É algo genérico, os sujeitos, então, seriam este X aqui. Lógico, é muito mais complexo que isso. É um pouquinho mais complexo, não muito, um pouquinho mais complexo que isso, mas isso vai ficar para uma próxima aula, quando eu vou começar a falar sobre quantitativos. Okay? Os quantificadores, desculpa. Então, vamos lá. Deixa eu saber aqui as anotações. Então, beleza. Mais um exemplinho aqui. Por exemplo, ok? Eu trabalho como professor. São alguns exemplos que eu peguei do livro. Como professor. Então, o eu é o sujeito macho e o predicado é tudo isso daqui. Trabalho como professor. Então, eu tenho uma função, eu exerço alguma coisa. Né? Eu trabalho como professor. Eu trabalho como professor. Eu exerço uma função e a função é de professor. E quem exerce a função, quem exerce é o sujeito. É o Manolo aqui, que neste caso na frase sou eu. Ok? Então, quando nós estamos tratando, é lógico, existem frases muito mais complexas que isso. Né? E eu vou colocá-las mais para frente, que também alguns exemplos que eu anotei. Então, quando nós estamos tratando sobre isso, tem que deixar bem claro. O predicado... esqueci aqui. Isso aqui eu não coloquei. Né? Então, vou colocar, por exemplo, aqui P de X. Né? Neste caso, ou eu, como eu estou tratando sobre uma pessoa, eu posso colocar um Z. Estamos tratando sobre o Zorobabel. Estamos tratando sobre Emen. Na próxima aula eu vou explicar um pouquinho mais essa diferença. Ok? Então, espero que tenha entendido,
que quando nós estamos tratando sobre o predicado é a função ao qual nós vamos colocar. Tem gente, por exemplo, no livro um dos livros que eu tenho aqui, eu poderia colocar como px, por exemplo. Estamos tratando sobre algo unário, né? Só tem uma única variável, isso daqui só tem uma única função. Eu só predico que se x trabalha como professor. Okay? Eu poderia separar, por exemplo. Poderia separar trabalha e de professor. Depende do contexto, mas aqui cabe muito bem eu falar que eu trabalho como professor somente. Okay? Muitas crianças viram os pássaros, se for criança viu o pássaro e assim sucessivamente. Beleza? Não vou me estender muito, não gosto de vídeos muito longos, assim como é bem provável que vocês também não gostem. Mas espero que tenham entendido qual que é o conceito de sujeito, predicado e as funções da nossa lógica de predicado. Beleza? Se gostou, curte, compartilha. Se não está inscrito, assina o canal, divulga pra caramba. Porque eu já estou quase chegando nos meus vídeos e porra, não tem nem 10 mil inscritos. Beleza? Beijos no coração e até o próximo vídeo.